O grande dia do arrebatamento se aproxima, o dia marcado pelo Senhor para vir buscar a sua igreja amada. Hoje nesse vídeo, vamos falar sobre o arrebatamento e o fim dos tempos. Mas antes, eu lhe convido você que não é um inscrito em nosso canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. A geração do arrebatamento. O grande dia se aproxima. Isso significa que a geração do arrebatamento já está determinada pelo Senhor. É claro que todo cristão verdadeiro não vê a hora desse dia chegar, e todo cristão verdadeiro vive com a viva esperança de que Cristo voltará ainda hoje. E esse pensamento realmente é um pensamento bíblico. Até mesmo os apóstolos viviam com a viva esperança de que Cristo voltasse ainda em sua geração. O apóstolo Paulo escreve algo muito interessante sobre isso. Ele diz: "Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele." 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Perceba que o apóstolo Paulo realmente escreve com entusiasmo de alguém que ainda espera o arrebatamento em sua geração. Todo o crente vive com essa esperança de que Cristo voltará ainda em sua geração. Isso é um combustível para todo o cristão. É uma viva esperança de que Cristo voltará e cumprirá a sua promessa. A promessa que ele fez: "Eu vou para o meu Pai e voltarei outra vez para vós." E hoje vivemos os dias que antecedem a vinda de Cristo. A tradução literal da Bíblia indica que a última geração experimentará uma explosão de conhecimento. Somos definitivamente essa geração. Do Jardim do Éden até 1900 depois de Cristo, os seres humanos andavam em cavalos como o rei Davi, Júlio César e Napoleão. Num espaço de alguns anos, o homem inventou o automóvel, o avião, o ônibus espacial e a ciência se multiplicou. Na área da medicina, temos presenciado tamanha explosão de conhecimento que a ciência precisou redefinir o conceito de morte. O ser humano pode ser mantido vivo quase que indefinitivamente através de máquinas e drogas miraculosas. A explosão de conhecimento é cumprimento das escrituras sagradas. Nos últimos dias, a ciência se multiplicará. Temos presenciado também terremotos sem precedentes na história. Segundo as estatísticas comprovadas, os terremotos das últimas décadas superam em muito todos os que houveram antes de toda a Terra. A verdade é que Deus usa os terremotos para comunicar com os surdos espirituais. A Bíblia registra pelo menos 33 exemplos de que Deus usou um terremoto para chamar a atenção do ser humano. A terra tremeu no Monte Sinai quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Deus usou um terremoto em Jerusalém durante a crucificação de Cristo para separar em dois, de cima a baixo, o véu do templo. Fez uso de um terremoto também na ressurreição de Cristo, para rolar a pedra que estava na tumba onde Jesus estava. Os muitos terremotos da terra são a voz do Senhor falando através da natureza para nos lembrar que somos a última geração, a geração do arrebatamento, a geração que espera também ansiosamente pela volta de Cristo. O nosso Senhor foi enfático ao ensinar sobre a sua volta. Pelo menos em 5 passagens, Jesus advertiu os discípulos e crentes para não marcar datas. Mas como já vimos em toda a história da igreja, houve uma quantidade incrível de especulações relativas a datas. O nosso Senhor deixou bem claro que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém pode marcar datas para o retorno de Cristo. Jesus entendia a vontade do ser humano de conhecer o futuro, mas não permitiu que os seus seguidores caíssem nas tentações dos videntes. Por isso o Senhor deixou vários ensinamentos. Um exemplo está em Mateus capítulo 24, versículo 33. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Em Mateus 24:42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia há de vir o vosso Senhor. Em Mateus 24:44, por isso ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
Então todos aqueles que marcaram datas para a vinda de Cristo são falsos profetas e hereges. Essas passagens são proibições absolutas de marcar datas para a vinda de Cristo. Por isso, aquele dia e hora, ninguém sabe. Os ensinamentos de Cristo são reforçados também em outras partes das Escrituras. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo afirma que as palavras de Jesus têm relação incerta da hora da sua volta. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Por isso devemos vigiar, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas nós sabemos que os sinais da volta de Cristo estão acontecendo. Quando os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram que sinais haveria da sua vinda, o Senhor deixou os sinais que antecederiam a sua vinda: guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, pestes, e tudo isso está acontecendo em nossos dias. Por isso, devemos ficar apercebidos que o retorno de Cristo é iminente. O alerta que os crentes são chamados não é de marcar datas, mas esperar o Salvador, já que não sabemos o dia e a hora que ele voltará. Devemos ficar alertas, ao contrário do descrente que está dormindo espiritualmente em relação às coisas do Senhor. Somos a geração do arrebatamento. Meus amados irmãos, estamos vivendo sim os últimos tempos, os tempos que antecedem a vinda de Cristo. Devemos ser prudentes como as 5 virgens que tinham azeite reserva em sua lamparina, para não sermos pegos de surpresa naquele dia. Por isso esperamos o nosso Senhor ansiosamente e dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários se você ainda espera o Senhor ansiosamente e pode dizer conosco: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se você ainda não está preparado para o arrebatamento, prepare-se, porque Jesus Cristo está voltando. Fique com Deus e até a próxima.